Fala galera, beleza? Tá começando o primeiro Meu Amigo Físico. Esse programa ele vai ser destinado a você, estudante aí do ensino médio, primeira, segunda e terceira série, que quer saber um pouquinho mais da física ou simplesmente quer esse vídeo de apoio aí às aulas. Eu vou usar bastante esses vídeos de apoio nas minhas aulas, por isso que eu estou fazendo essa gravação aí para vocês. Então eu espero que vocês curtam, espero que vocês aproveitem bem o conteúdo. Bom, eu sou o professor Paulo, o professor Paulo Taborda, sou professor da disciplina de Física, formado em Física mesmo, e eu vou contar para vocês hoje um pouquinho sobre a Física mesmo. O Meu Amigo Físico, esse canal, ele é destinado a todas as séries, como eu já disse. E essas séries aí, elas vão receber conteúdos específicos. Então, a primeira série vai receber um conteúdo, a segunda, a terceira, outro conteúdo. E por aí vai. Nesse primeiro vídeo hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a física. Então, é um vídeo que serve para todas as séries. Então, você não precisa se preocupar que esse vídeo serve para você em qualquer série. Bom, eu fiz uma exploração aqui em cima dessas três perguntas. O que é a física? O que ela estuda? E aonde que eu vou usar a física na minha vida? Você fica pensando assim, poxa, chega lá na primeira série, às vezes é a primeira vez que você viu falar de física. Só que, na verdade, a física ela já está inserida na sua vida aí desde a hora que você nasce. Desde o momento que você nasce, a física ela já está envolvida. Ela envolve diversos fenômenos naturais, aí, artificiais, criados pelo homem. A gente começa a estudar a física lá no primário mesmo, na primeira série, lá bem pequenininho, e vai aumentando esse nível de complexidade, você vai ficando mais esperto e também vai aprendendo mais coisas ali. O que a gente chama de ciências lá no ensino fundamental, ele tem física, tem química e tem biologia. Então, isso não poderia ser novidade para você quando você chega lá na primeira série. E, acredite se quiser, física não é só matemática. Ou melhor, a matemática ela só é uma ferramenta para a física. Assim como a gente usa para entender história, geografia, aqui no Brasil a língua portuguesa, para entender a física, normalmente a gente usa a matemática, mas isso também não é uma obrigação, certo? Usar a matemática. A gente pode usar outras linguagens e isso também a gente vai explorar hoje. Então, antes que você trave aí na tela azul, a física ela é nada mais, nada menos que uma ciência que estuda os fenômenos artificiais e os organiza em teorias que podem ser expressas por diversas linguagens, como eu falei. Então, você tem aí um exemplo de linguagem, que é a linguagem escrita. Olha só, esse livro que está aqui no cantinho agora para vocês, ele é o Principia, do Newton. Ele é um dos livros aí, talvez mais importantes para a física, para a ciência. E ele é muito bem escrito, muito bem argumentado pelo Newton. Porque naquela época, o cálculo ele não era uma ênfase assim tão grande. Quase não existia muitos cálculos. O cálculo ele era aquele cálculo básico de soma, subtração, divisão, multiplicação. O Newton veio com esse livro, explicando muitas coisas aí sobre a física. E ele acaba explicando logo depois uma nova maneira de se calcular, que chama cálculo diferencial integral. Mas enfim, o que eu quero mostrar aqui com essa imagem é que a gente consegue entender a física com uma figura, com um desenho, apoiado aqui num texto. Olha só como Newton usa um texto bem grande, um texto bem robusto aqui, e ele também usa algumas imagens para fazer uma referência ao que ele está falando. Ele usa imagens para fazer aí, situar o leitor, o que está acontecendo. Claro, então, que a gente pode usar de figuras representativas aí para entender a física também. Olha só, essa figura que eu coloquei aqui para vocês é um campo elétrico.
Para quem é da terceira série, a gente vai estudar logo os campos elétricos, e eu tenho aqui a distribuição, né, do campo elétrico ao redor de duas cargas. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que você tem ali duas cargas, uma positiva e uma negativa. Olha só, uma carga positiva, uma carga negativa, e você tem uma interação entre essas cargas. Eu posso representar essa interação por um texto? Com certeza. Eu posso representar essa interação por uma imagem? Olha só, eu posso também. Então, não é só com texto, né, ou com fórmula, como eu disse lá no começo, com matemática, que se aprende física, que se interpreta física. A gente tem outros meios, e esses meios também devem ser explorados, e a gente vai explorar bastante esses meios aqui no Meu Amigo Físico. Bom, é claro, né, que a matemática não podia faltar. Olha só essa equação aqui. Essa equação é a equação de Schrödinger. Né? Só o nome desse cara já é difícil de falar. Imagine interpretar essa equação aqui. Né? Ela é uma equação bem complexa. A gente acaba vendo essa equação somente lá na graduação, se você for fazer física, por exemplo, de graduação. Né? Eu espero que alguns de vocês acabem fazendo física, né? Mais para frente, mas é uma equação que envolve aí, né, a equação de onda lá de Schrödinger, tá mostrando, tá explicando como que funciona, né, um punhado de coisas aí da mecânica quântica. Então, ela é bem interessante, né, de você explorar essa equação e, enfim, você conseguir aí explicar alguns fenômenos físicos através da matemática. Isso é possível também. A gente usa desse artifício no ensino médio e volta e meia, né, a gente vai acabar usando uma fórmula ou outra, a gente vai acabar fazendo uma conta ou outra, e isso é normal. Não dá para fugir da matemática, né? Feliz ou infelizmente. A matemática aí ela é a nossa amiga e a gente tem que usar como tal. Tá, beleza, mas vamos pensar aqui, ó. E quando que a gente usa a física no nosso dia a dia? A resposta é a todo momento. Né? Mesmo que você não vá calcular uma teoria, né? Quando for fazer uma viagem, né? Você vai, por exemplo, fazer uma viagem daqui até o Rio Grande do Sul, até Porto Alegre, de Curitiba até Porto Alegre. Você precisa saber algumas coisas básicas aí dessa viagem, para você fazer uma estimativa de tempo de viagem, para você fazer uma estimativa de combustível, de quanto você vai gastar em dinheiro, né, para chegar até o seu destino. Então, você coloca várias variáveis ali, o preço do combustível, quantos quilômetros o seu carro faz por litro de combustível, quantos quilômetros tem até o seu destino. Você coloca, enfim, várias variáveis. Quanto tempo você precisa para dormir, né, durante a viagem. Não vai dirigir o tempo inteiro até lá, enfim, ou vai e precisa se programar para isso. Mas o caso é, você está aplicando leis da física, você está fazendo relações entre grandezas físicas. Né? Isso mesmo que você não calcule nada, você precisa de um conhecimento científico para fazer. Né? Outra coisa, você vai lá comprar um chuveiro. Né? Foi lá comprar um chuveiro e comprou um chuveiro 220 volts. Tá, mas aqui em Curitiba, a maioria das redes elétricas são 110 volts. Né? De diferença de potencial. E daí, teu chuveiro vai funcionar? Sim ou não? Você precisa saber a física para isso? É claro que precisa. Né? São questões simples aqui do dia a dia que a gente usa a física e nem percebe. Né? Mas isso a gente vai aprendendo com os professores lá no ensino médio, isso é muito importante. Você não pode deixar de lado a física e pensar que é só um monte de cálculo, um monte de fórmula. Então isso é muito importante, prestem muita atenção. Né? Ou você vai comprar um carregador, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, vai comprar um carregador para o seu celular. E no carregador vai ter lá uma etiquetinha nele escrito a potência desse aparelho, desse carregador. Ele vai carregar o teu celular, todos eles vão carregar com uma diferença de potencial de aproximadamente entre 5 e 9 volts.
mas a potência em watts, que é representado por um W, é diferente. Então, você compra um carregador turbo, tem certa potência. Você compra um carregador de segunda linha, ele tem outra potência. Então, tem que tomar muito cuidado nisso na hora de comprar um carregador. E isso acaba sendo física também. Você está aprendendo linguagens ali da física e é inevitável, né, para o seu dia a dia. Bom, a gente vai trabalhar aqui nos nossos vídeos com uma coisa chamada letramento científico. O que é o letramento científico, só para vocês entenderem? O letramento científico, ele mostra para a gente, né, como que funciona, né, a ciência, como que a gente vai entender a ciência. Imagina lá que você está aprendendo a ler e escrever. Você aprende as vogais, A, E, I, O, U, depois você aprende as consoantes, né, B, C, D, enfim, e daí você começa a juntar essas letras, esses símbolos, e formar palavras, né? Mas você precisa saber o significado das palavras. Então você vai associando, fazendo associações entre essas palavras, e você consegue significados delas. E assim a gente vai trabalhar na física também, né? Buscando significado aí às palavras, né? Significado aos símbolos, para que você possa entender melhor o seu dia a dia, o seu cotidiano, através da física. Bom, essa foi a nossa primeiro videozinho, nossa primeira aulinha, né? E a gente vai aí ter aulinhas assim toda semana, para servir, como eu disse, de apoio para você, para servir aí de consulta até mesmo, e você conseguir ter um desempenho mais legal. Então é isso por hoje, pessoal. Um abração e até a próxima.